Olá a todos, este é um vídeo para o canal privado. Hoje é 19 de março, é quinta-feira, eu acho, e vamos começar com o Bitcoin. E depois também vamos dar uma olhada no Toncoin. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, vamos começar com os candles de 4 horas no canto inferior esquerdo. O cursor está destacado em preto, meio cinza. Olhem, havia uma condição de sobrecompra forte aqui. A partir dessa condição de sobrecompra, tivemos um candle potencialmente de reversão, ou seja, marcou uma nova máxima e fechou com um corpo vermelho sólido. E caímos para descarregar essa condição de sobrecompra. Agora entramos em um estado de sobrevenda. Ainda não há sinais formais de compra no momento. Ou seja, não temos nenhum tipo de candle de reversão. Não temos aqui um padrão de engolfo de alta. Além disso, ainda temos alguns alvos para baixo aqui também. Nesse intervalo, digamos, de 69.500 a 68.280, bem, por aí. Mas aqui já existe um ponto potencialmente interessante para entrar numa posição comprada. Ressalto que ainda não é muito tempo. Agora vamos analisar mais a fundo. Velas de 12 horas. Aqui, bem ao lado. Olha, é a mesma coisa. Excelente estado de conservação, mesmo após ter sido comprado em excesso. O indicador PP apresentou uma virada descendente. Primeiramente, nos afastamos da média móvel de 100 períodos, que rompemos pela primeira vez em muito tempo. Basicamente, rompemos ela já na primeira tentativa, o que de certa forma demonstra a força da tendência. Mas agora voltamos para testá-la novamente, e talvez também testemos a média móvel de 50 períodos. Podemos até mesmo descer até aqui embaixo na base do ponto de partida. Sim, bem, o último ponto de partida, que é 66 mil dólares, podemos ir ainda mais baixo. Podemos testar os 60 mil dólares. Mas agora, do que estamos falando? Estamos falando do fato de que bem aqui havia sinais de queda, condições de sobrecompra. Antes tivemos uma grande vela no indicador, potencialmente uma vela de reversão, e então, um pouco depois, formaram-se alvos, um dos quais já alcançamos e o segundo talvez também alcancemos. Aqui o movimento está direcionado para baixo. Então, se olharmos para esta seta bem aqui, podemos ver que ela está apontando assim para baixo. Por enquanto, o movimento aqui ainda não terminou. Pelo menos pode ser que tenha terminado, mas só vamos saber disso quando realmente acabar. Mas, neste momento, ainda está em andamento. Velas diárias. A situação aqui é interessante. Deixe-me explicar o porquê. Ela permite tanto crescimento quanto queda. Primeiramente, o indicador PP continua apontando para baixo. Sim, as velas diárias já esfriaram. Elas já estão em uma posição neutra. As velas de 12 horas estão em um estado de leve sobrevenda, e em teoria elas poderiam até reverter a partir dos níveis atuais. E o que é importante aqui? Isso é o que acabei de gravar nas mensagens de voz. Veja o que tem acontecido conosco. Vamos pegar a ferramenta de desenho. Aqui tivemos uma tendência lateral. O limite superior desse intervalo lateral está bem aqui, na base da vela verde, do dia 6 de fevereiro. E o limite inferior, bem aqui, exatamente da mesma forma. É só que aqui é o fechamento e aqui é a abertura. A base é, na verdade, a aberta, aquela verde. Pronto. Então, o que fizemos? Ultrapassamos essa barreira. Onde paramos? Paramos na abertura, no ponto inicial da grande vela vermelha. E era essa que deveríamos ter absorvido para reverter a tendência. Bem aqui, mas não a engolfamos e retornamos à faixa lateral. Novamente, estes são marcados pelos níveis. Aqui, 70.160, 70.580 e 62.909, respectivamente. Agora veja, estamos testando o nível de 70.580. Estamos testando a média móvel de 50 dias que rompemos, nos afastamos por um tempo. E agora voltamos para ela. E mesmo que hoje, de repente, fechemos abaixo de 70.580, isso ainda não será um motivo definitivo para dizer que vamos cair mais. Embora, é claro, isso já seria um indício bastante sério de uma queda. Mas se fecharmos acima, e especialmente se for com um candle verde, então isso, claro, seria um sinal de reversão. Mas só podemos realmente falar em reversão quando, antes de tudo, virmos uma saída desse movimento lateral e um fechamento diário acima de 7.580. E, idealmente, um padrão de engolfo de alta no gráfico diário. Por quê? Porque esse candle verde foi recentemente, bem, não agora, mas ontem, engolfado durante a queda.
E bem aqui e agora, neste momento, estamos engolfando o candle verde que veio antes dele. E, consequentemente, isso é uma reversão técnica para baixo, sem nenhuma dúvida, o que implica em um movimento descendente adicional. Tecnicamente, pelo menos até este nível de 69.900, mas nós já estivemos aqui, e se o movimento continuar, então vai até 68.400. Bem, nesse ponto, estamos entrando muito fundo na zona de consolidação, e isso já pode significar que estamos indo para cá, para 62.900. Ou 63 mil, e potencialmente até mesmo atualizando o mínimo para abaixo de 60 mil. Mas agora, falando estritamente devido à condição de sobrevenda no gráfico de 1 hora, destaquei isso aqui, a condição de sobrevenda nos candles de 4 horas e já alguns sinais de sobrevenda no gráfico de 12 horas e não de sobrecompra. Não há condição de sobrevenda aqui, mas também não há condição de sobrecompra. Nos candles diários, nada nos impede de crescer. E até agora, ainda não há uma tendência clara de alta nos candles semanais. Mas aqui também é muito importante como vamos fechar a semana atual. Com que tipo de corpo? É aceitável fechá-la com um candle vermelho, mas o principal é que ele não deve ter um corpo de tamanho normal, ou seja, se parecer um altere, com um corpo pequeno e grandes sombras em ambos os lados. Se houver sombras, então será apenas um candle de indecisão. Mas se o corpo for como está agora, então isso é potencialmente um candle de reversão. Ou seja, vai parecer muito mais baixista, mesmo que não haja nenhum padrão de engolfo. Mas, por enquanto, a situação está no limite e ainda está dentro dos limites de uma correção técnica completamente normal. Antes que os candles semanais continuem a subir em direção à área da média móvel de 100 semanas e potencialmente em direção a esses alvos matemáticos, sim, mas isso se falarmos sobre o limite inferior, que é 93.170, e para o limite superior, digamos que seja 100.200. Na verdade, é 100.500, 100.600. E bem aqui também está a média móvel de 50 semanas, que está em 98.300. Mas estou permitindo uma pequena margem, então estou dizendo de 99 a 102, embora na realidade devesse ser de 93 a 102. Sim, então o alvo inferior, porque a média semanal na verdade está diminuindo com o tempo, e quando a alcançarmos pode acabar exatamente no limite. No limite inferior do alvo de crescimento mais próximo. Sim, em algum lugar entre 93 mil dólares e 93.500 dólares. Mas, no geral, preste atenção, os candles mensais também estão sobrevendidos. Claro, isso não é uma garantia. Ou seja, nos candles mensais, poderíamos desenhar um movimento longo e lateral assim e permanecer sobrevendidos por muito tempo, continuando a cair e assim por diante. Mas isso é baseado em uma combinação de fatores. Sobrevendido no gráfico horário, sobrevendido no gráfico de 4 horas, direção de alta nos candles semanais, alvos de crescimento nos candles horários e semanais, atingimento das metas nos candles mensais. Em outras palavras, o movimento é possível. Por aqui, nos candles mensais, pelo menos, sim, em torno de 78 mil dólares americanos a 79 mil dólares americanos até a base do candle. E mesmo formalmente, isso não quebraria as estruturas de base. Simplesmente acionaríamos os ordens de stop loss do vendedor a descoberto para, em seguida, atualizar a mínima abaixo de 60 mil dólares. Então, a previsão otimista é de crescimento para a faixa dos 87 mil dólares, ou 102 mil dólares. E a previsão pessimista é de crescimento até a região da base do candle de fevereiro para a faixa dos 78 mil a 79 mil dólares. Além disso, se você se lembra, eu já disse 1 bilhão de vezes que por volta dos 79 mil dólares temos um magnetismo sério e é muito provável que a gente vá até lá. Mas também é muito provável que a gente vá abaixo dos 60 mil dólares, só que provavelmente um pouco mais tarde. E por que a probabilidade de cair abaixo dos 60 mil dólares é tão alta? Sim, porque o mercado de ações caiu cerca de 4 a 5% em relação às máximas históricas, se estivermos falando do índice S&P 500. Então, há essa situação em que o Bitcoin localmente tem potencial para subir para a faixa dos 77 a 79 mil, e até mesmo de 99 a 102 mil.
Mas globalmente, é claro, é muito provável que termine abaixo de 60%, US$ 1.000. E é bem possível que esse número caia para menos de 50 ou até mesmo 40 mil. Porque se o mercado de ações realmente começar a cair e a onda de choque dos eventos no Oriente Médio finalmente se fizer sentir, se atingir a economia global, então o mercado de ações cairá, e cairá muito. Todos esses são processos que têm um certo atraso no tempo, um certo delay, novamente, até que a frente da onda de choque dos eventos envolvendo o Irã atinja a economia real e efetivamente se transforme em atividade tangível e produtiva para empresas locais e pequenos negócios. Inscreva-se no canal. Tudo de bom!